sociais. Eles são formados por grupos de indivíduos que defendem ou demandam ou lutam por causas sociais e políticas. E ele é formado pela população que se organiza e expressa os seus desejos e existir de direitos. Ou seja, eles lutam pelos seus direitos. E como isso ele é feito? Ele é feito em duas causas, o conjuntural e o estrutural. O conjuntural, ele é um movimento que surge devido a uma demanda específica e tem um curto prazo. Por exemplo, as manifestações sobre o preço da passagem. E tem o estrutural, que é um movimento que quer conquistar as coisas ao longo prazo. Um exemplo é movimentos que lutam pelo fim do racismo. No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 70, por serem fortes opositores ao regime militar. O movimento estudantil pode ser destacado, pois nessa época grandes manifestações foram organizadas pelos estudantes, como a passeata dos 100 mil, assim como no período da Direta Já e do impeachment do Fernando Collor, nas décadas de 80 e 90. Além disso, os movimentos como o MST, que significa Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que lutam pelo direito à terra e moradia, também surgiram na década de 70 e na de 90. Ambos são considerados grandes movimentos sociais brasileiros. Outro movimento que ficou conhecido em junho de 2013 foi o MPL, Movimento Passe Livre, grupo responsável pelos protestos contra o aumento das tarifas dos transportes públicos. Essas manifestações ficaram conhecidas como Jornadas de Junho e iniciaram uma nova onda de movimentos sociais, levantando pautas como os movimentos sociais contemporâneos e o movimento social em rede. Os chamados novos movimentos sociais, ou movimentos sociais contemporâneos, surgiram através de uma série de lutas por reconhecimento e direitos civis. Por isso, eles tratam mais de assuntos voltados a questões éticas e de valores humanos, muito discutidos na sociedade e nas grandes mídias. Os movimentos sociais são compostos por alguns movimentos, como por exemplo o movimento negro, que apesar de ser um movimento presente desde a época da escravidão, os negros ainda precisam lutar contra a discriminação étnica e racial. Atualmente o sistema de cotas em universidades é uma de suas bandeiras. Temos também os movimentos estudantis, que são responsáveis por organizar as passeatas dos 100 mil na década de 60. Os estudantes eles dispunham de várias organizações representativas, como por exemplo a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e a UEE, União Estaduais dos Estudantes. Eles também tiveram presente nas manifestações de oposição ao governo do Collor e mais recentemente na mobilização estudantil de 2016. A luta dos estudantes ele se concentra em garantir um ensino público de qualidade e não permitir corte de verbas destinadas à educação. Temos também os movimentos feministas, que ele foi dividido em 3 ondas. A primeira onda ocorreu entre os séculos XIX e século XX e foi caracterizado pela reivindicação por parte das mulheres dos direitos que homens já tinham na época. A segunda onda ocorreu em meados dos anos 50, se estendendo até os anos 90, onde nessa época foram iniciadas uma série de estudos focados na condição da mulher, onde começou a se construir uma teoria sobre a base opressora feminina. Geralmente, o início da terceira onda ele é associado ao surgimento de movimentos punk feminismos, cuja ideologia ele girava em torno da negação e corporativismo e da defesa do faça você mesmo, ou seja, o movimento feminista pelas lutas dos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero. Temos também o movimento LGBTQIA+, que seria uma sigla que representa as lésbicas, gays, bissexuais, os travestis, os transexuais, os transgêneros, os queens, os intersexos e os assexuais, e muitos outros grupos. Mas também são conhecidos pela sociedade como movimento LGBT, que age em busca da igualdade social e aos direitos e contra o preconceito. Uma das ações mais conhecidas do movimento é a Parada do Orgulho LGBT, de São Paulo, que acontece anualmente na Avenida Paulista e atrai turistas do mundo inteiro. O objetivo principal da parada é a luta contra a homofobia. O último movimento social, mas não o menos importante, é o movimento ecológico, que ele concentra-se nos projetos voltados a estudar o impacto do capitalismo no meio ambiente.
reivindicando medidas de proteção ambiental. Avisa a conscientização da população e a fiscalização dos órgãos governamentais responsáveis por tratar o assunto ligados ao meio ambiente. Como a internet pode colaborar para os movimentos sociais? Bom, a internet surgiu como uma construção de um novo espaço para debates, e por isso as manifestações de 2013 foram um marco nos movimentos sociais em rede. Bom, através de redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e muitas outras, as informações sobre manifestações, pontos de encontros, os horários, vestimentas, entre muitas outras informações, eram passadas de forma instantânea, atingindo um grande número de pessoas. Assim foi construída a cultura do debate de rede. Compartilhando conteúdos, informações e conhecimentos, a internet tornou-se um espaço social com ideias e pontos de vista podendo ser disseminados a todo instante. Um terreno fértil para os movimentos sociais se organizarem e atingirem mais militantes. Afinal de contas, o que é democracia? Todos falam nela, mas sua definição é mesmo óbvia. Muitas pessoas explicariam que democracia é a presença de eleições, mas também há eleições de ditadores, como havia no Brasil durante o regime militar ou no Egito, em que o ditador ficou décadas sendo reeleito, e até mesmo em regimes totalitários, como a Coreia do Norte, um dos mais fechados que o mundo já viu. As eleições ajudam a dar uma máscara democrática e de legitimidade a um regime autoritário, mesmo que não sejam eleições livres e nem competitivas. Outros diriam que é quando a maioria decide no momento de alguma escolha o que é verdade e importante, mas não define tudo. Outros ainda definiriam como o governo do povo, o que também não é uma definição holística. Não existe uma resposta óbvia e direta. O conceito de democracia pode ser definido por diversos aspectos. Há ainda de se considerar que as democracias se apresentam em vários graus diferentes de desenvolvimento, desde que aquelas com características autoritárias até as democracias mais desenvolvidas. E para complicar mais um pouco, a concepção de democracia mudou muito ao longo do tempo. Para que uma democracia aconteça, é necessário algumas coisas. Hoje em dia, existem vários modelos e teorias que tentam caracterizar e descrever os sistemas democráticos. Para termos uma referência sobre o que define democracia, vamos analisar um movimento desenvolvido por Robert Dahl. Bom, o modelo moderno que lista as condições necessárias para que os processos de escolha representem ao máximo a vontade das pessoas. As condições focam mais no processo, no como, do que no resultado final. Um sistema que apresenta todas essas condições foi denominado por ele como poliarquia, um governo de muitos, que seria uma espécie de democracia que consegue absorver melhor as diferenças dentro da sociedade e refletir melhores as vontades da população. Bom, as características de uma poliarquia são a liberdade de formar e adquirir organizações, respeito às minorias e buscar pela equidade, liberdade de expressão, direito a voto, elegibilidade nos cargos públicos, direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos, eleições livres, frequentes e idôneas, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependem de eleições de outras manifestações de preferência do eleitorado e garantia acesso a fontes alternativas de informação. A classificação do governo segundo Aristóteles. Qual a diferença entre uma democracia e a politeia? A diferença é, segundo Aristóteles, que numa democracia, assim como em todas as formas degradadas de governo, os indivíduos agem somente em seu próprio interesse ou de seu grupo, enquanto que nas formas virtuosas de governo, os indivíduos preocupam-se com o bem-estar da sociedade como um todo. Aristóteles já alertava que numa democracia, se o governo ficar submetido diretamente à vontade do povo, sem limites ou regras, haveria o risco da tomada de decisões equivocadas e desastrosas, pois a maioria das pessoas não tem conhecimento para tratar diretamente dos assuntos do Estado. Nesse caso, a democracia transforma-se numa oclocracia, ou governo das multidões. Ao contrário do que afirma a expressão em latim vox populi vox Dei, voz do povo, voz de Deus.
Nem sempre o que a maioria da população quer ou apoia é uma boa escolha para a sociedade como um todo, como pode ser comprovado por inúmeros exemplos históricos de líderes ruins e políticas públicas equivocadas que foram apoiados por sociedades inteiras. O problema de não deixar o governo totalmente nas mãos da multidão seria endereçado mais tarde pelo desenvolvimento da democracia moderna e com a adoção de democracias representativas. Bom, uma pergunta que é bem constante é se a democracia ela é a melhor forma de governo possível. Bom, para muitas nações e muitas pessoas, a provável resposta é sim. Porém, a democracia ela é uma coisa que não acontece porque algo está escrito numa folha de papel. Ela está na cultura e no pensamento da sociedade.